Então, pessoal, vamos lá começar a parte 2 da tradução do cache na rádio As You Wish Talk. Então, parte 2. Lembrando que não é uma tradução oficial da fundação. Podem conter erros, né? Então, vamos lá. Bom, aqui é o James com o Wish Talk Radio no E7 Stargate. Estamos transmitindo. Temos uma informação incrível aqui. Nós já fizemos a parte 1, então tenha certeza que você já tenha assistido a parte 1 primeiro, que mostra a história do Sr. Cache e informações. Então na parte 2 nós vamos ter algumas perguntas que eu quero que sejam respondidas. Então fiquem de olho e vamos ter uma ótima noite. Sr. Cache, o senhor está conosco? Sr. Cache diz sim, muito obrigado. Muito obrigado. Desculpa, eu falei errado. Seja bem-vindo de volta para o show. E nós cobrimos muito no último show. E o que eu quero entrar agora é sobre um dos meus sonhos aqui. Nós fazemos muitas terapias de processo orientado e muita cura espiritual, o que é meio ligado ao plasma e outras energias não visíveis. E sempre foi meu sonho aqui ter um rancho autossuficiente, altamente tecnológico, tecnologias mais espirituais e totalmente autossuficiente, com as camas de cura chamada Med Beds. As pessoas têm vários nomes diferentes para ela e fórmulas para se curar. E todos os desafios que nós estamos enfrentando agora. Parece que você, na verdade, tem a tecnologia para fazer tudo isso. Eu gostaria de falar sobre o gerador de energia. Então o Sr. Cache diz o que nós chamamos de suplementos de microenergia que vêm das nanocamadas já estão disponíveis para vocês usá-los. Vocês têm que entender que a Fundação Cache, a nanotecnologia da Fundação Cache, está sendo utilizada na maioria dos celulares e nas baterias. A gente já sabe disso. A gente já viu o benefício da tecnologia da Fundação Cache, especialmente na área nano, nas baterias dos carros, até mesmo nos carros Tesla. O avanço nas novas baterias é parcialmente tecnologia da Fundação Cache que foi adicionada. Mas do lado comercial grande, nós desenvolvemos que foi conhecido como Magrav da Fundação Cache. A Fundação Cache produziu a maioria deles, reduzindo ou oferecendo parte do que nós chamamos híbrido entre a rede elétrica e a energia do ambiente. Você reduz as contas por 30%, 50%, porque a rede da sua casa vai oferecer parte disso. Então você vai fornecer o resto disso a partir do sistema e do ambiente.
Nós temos um sistema que nós nunca liberamos, e devido ao lançamento das 2 unidades de aprimoramentos, nós temos que liberar essa tecnologia nas próximas semanas. Isso são geradores de energia que nunca acabam. Na verdade, como eu expliquei nos ensinamentos no passado recente, até agora, no mundo da ciência, nós nunca aprendemos como converter voltagem para corrente. Se você pode converter voltagem para corrente, então usar ao mesmo tempo, você tem energia, você pode fazer tudo. Essa é a maneira como a vida no universo é criada. Essa é a maneira como a vida no seu corpo é criada. Seu corpo não está conectado a uma fonte de energia. A única fonte de energia é a água e a comida que você bebe e come, mas como o corpo muda para energia, para que nosso corpo se aqueça e ande e faça tudo mais, o conhecimento oculto e o segredo é como o corpo muda as energias que entram nele como comida para energia, que é ambos, corrente e voltagem. E agora, porque nós desenvolvemos essa tecnologia mais ou menos há 30 anos atrás, agora por conta das unidades de aprimoramento, por serem capazes de terem um fornecimento de energia que funciona, assim como o corpo do homem, nós tivemos que incorporar esses geradores nela. Então, toda a lógica é que o nosso sistema são sistemas de plasma. Se você conectá-los à Terra ou à fonte de energia principal, aí vem a energia da matéria, o que nós chamamos de eletricidade. Então isso não pode funcionar. Nós funcionamos nossos reatores, nós vemos todos os nossos reatores funcionando e nossas baterias não perdem nenhuma energia. Nós vemos as baterias que nós colocamos, nós colocamos energia de 10 reatores, 20 reatores funcionam, porque eles carregam continuamente a bateria. E nós temos alcançado um ponto, nós alcançamos um ponto que, para gerar um sistema que funciona numa base universal, nós temos que liberar o novo sistema de geração de energia, que vai ser feita nas próximas semanas, porque nós usamos eles na unidade de aprimoramento, e essas unidades estão sendo espalhadas ao redor do mundo porque as pessoas compraram essas unidades, nós temos que entregá-la. Então, num período muito curto, a Fundação Cash, pela primeira vez, vai liberar unidades de plasma que são autossuficientes no comércio de energia, do que nós chamamos voltagem para corrente e corrente para voltagem, que é a mesma maneira como o nosso corpo faz e cria o aquecimento e possibilita com que a gente corra e faça tudo mais. Esse é um dos conhecimentos ocultos no mundo da ciência. Agora nós liberamos isso, e nesse processo, quando você pode criar campos magnéticos, energias de campos magnéticos dessa maneira, então você cria plasmas que podem interagir com o campo magnético e gravitacional da Terra. Então você pode criar o que nós estamos vendo como voos por posicionamento sem combustível, voo da Terra para a Lua dentro de 1 minuto, porque agora literalmente você não queima combustível para ir para a Lua. Se você colocar 2 ímãs juntos, você verá que um ímã maior vai puxar o ímã menor, ou melhor, vai repelir, né? Então
o imã maior é a Lua. Nós criamos a batida de coração da Lua, da alma da Lua, no nosso sistema. Então nós criamos campo magnético gravitacional da Lua conosco, que encaixa com o campo da Lua e ela literalmente puxa você em direção a ela. Então, conforme nós nos aproximamos, nós podemos ir para a Lua, para Marte, para outras galáxias em questão de minutos e horas. Não é da maneira como nós estávamos acostumados até agora. Pessoal, vocês me desculpem, viu? Eu ficar pausando assim. Eu sei que fica meio chato, né? Ver o vídeo pausando e continuando, mas pra mim é fundamental para eu ter tempo. E a gente não queima nenhum combustível. A gente apenas encaixa, né, o campo magnético gravitacional e ao mesmo tempo a batida do coração do planeta. Então a gente vai entrar na dimensão em 1 minuto. No momento que a gente muda o batimento do coração, mantendo a energia a mesma, e daí nós desaceleramos e paramos. Então, nós aprendemos o processo do universo que converte energia. E nós aprendemos o processo de transportação e transmutação. E, por exemplo, no seu rancho, você está lidando, você quer mudar a posição. Na próxima semana, ou no tempo de 2 semanas, a Fundação Cash vai abrir a primeira fazenda na Europa, a qual, a partir do crescimento das sementes até a colheita das sementes, a alimentação dos animais, então o crescimento dos animais, tudo vai ser controlado pela tecnologia da Fundação Cash. Nós vimos isso com os fazendeiros, nós colhemos as sementes, ao mesmo tempo que a comida é dada ao animal. E então, a partir do início, quando a semente, quando o processo de plantação começa, nós começamos a dar água e energia para os animais diretamente. Então, nós vemos uma mudança em muitas coisas. Muito mais colheita, 2 a 3 vezes mais. Assim foi feito na China. Isso não é teoria. Nós duplicamos e triplicamos a colheita na China nos testes feitos com o governo chinês. Hoje, eles se aproximaram de nós para um novo ciclo da fazenda que está começando na primavera, por uma quantidade enorme de terra, milhões de quilômetros de metros quadrados. Então, nós chegamos num ponto de transportação e transmutação. Como eu digo, o homem não precisa comer. Agora nós temos o conhecimento. Se nós demos a força para sua alma, a alma vai alimentar o corpo do homem. Então nós não precisamos matar animais mais. Plantação, da maneira como nós fazemos, vai ser um prazer, mas nós vamos ser capazes de transferir as energias para a alma do homem, para que o homem encontre paz e não precise matar, porque ele vai receber a energia da alma através do corpo do homem. Então muitas coisas estão prestes a mudar. Muitos de nós que não querem comer, matar para comer, nós temos uma tecnologia alternativa que você transfere a energia do universo, seja do que é que você queira, né? Por exemplo, uma laranja para o seu corpo. E nós já mostramos isso. Muitas pessoas na China não comem por anos usando a tecnologia da Fundação Cash para transferir comida para dentro do seu corpo. Voltei. Então, para transferir a energia para dentro do seu corpo, como por exemplo uma laranja e tudo mais, eles transferem para a água. Muitas pessoas já fizeram isso na China. Há 1 ano, 2 anos, eles não comem mais. E tem muitas soluções, mas nós somos pessoas baseadas na matéria.
E nós temos que ver como no espaço, porque quando nós nos tornarmos homens do espaço, nós não podemos levar todas as vacas que nós precisamos, todo milho e farinha conosco, mas nós carregamos a energia disso. E o homem pega o que ele precisa na hora que ele precisa. E o apresentador diz: eu vejo muitos níveis para isso. Na América tem lugares onde você vai e tem montanhas de trigo e milho apenas apodrecendo, porque eles querem manter os preços altos e coisas assim. Então, basicamente, tudo que você precisa é tecnologia para mover isso de um lugar para outro. Desculpa, pessoal. E fortalecer a consciência das pessoas que estão plantando isso. Isso é um nível. O próximo nível é: você nem mesmo precisa crescer montanhas de grãos, porque agora você pode enviar através de maneira etérica ou através do plasma. Não tenho certeza de como isso é transmitido de uma fonte para outra. O Sr. Cash diz: é muito simples. Deixa eu te explicar. Você não precisa de imaginação. Nós nunca soubemos como o corpo do homem recebe energia. Nós não sabíamos como as plantas recebiam energia. Agora nós sabemos. Quando você faz o copo da vida, quando você faz um GANs de CO2, que é um plasma, você vê uma gordura no topo do seu coletor de GANs. Essa gordura é o que conecta você, conecta aquele CO2 ao seu corpo. Porque é um ajustador. Então, de certa maneira, para cada transferência de energia, mesmo das proteínas ou das frutas, seja o que quer que seja, tem uma ligação do aminoácido. Então, quando você encontra a ligação do aminoácido que se conecta com a força da laranja para o corpo do homem, você não precisa mais da laranja. Você cria os campos do aminoácido e o seu corpo pega a energia. Então você fica autossatisfeito. Você precisa de uma combinação de diferentes forças de aminoácido para encaixar, para ser igual a carne, ao milho, ou qualquer coisa que nós possamos fazer no nosso sistema. Então o homem não vai mais precisar de comer. Ele vai receber a transferência de energia por si mesmo. E o corpo do homem é um contenedor de campo magnético. Então você se sente como se estivesse comendo uma laranja. A emoção e os campos estão na sala. Você coloca no copo, você recebe a laranja. Você nunca vai precisar de comprar uma laranja nunca mais na sua vida. O apresentador é a mesma coisa com remédios e vitaminas e tudo mais. Cash diz: um dos problemas que nós temos é tráfico de drogas. O Sr. Cash diz: muito em breve nós podemos resolver o problema de tráfico de drogas, porque se você satisfazer o lado emocional na força do campo do aminoácido que está faltando, do qual a pessoa está viciada, querendo receber, você vai perceber que não tem mais viciados em drogas. Não importa que seja álcool, cigarros ou qualquer outra coisa. O apresentador diz: agora eu quero ir para um outro nível. Vamos dizer que alguém tem algum problema genético. Nós podemos fazer muitas coisas com a medicina e coisas assim, mas o seu processo, na verdade, muda o DNA. A partir do meu entendimento, eu posso estar errado, sinta-se livre para me corrigir. Só um minutinho, pessoal.
é que nós, na verdade, temos um aspecto de nós mesmos, seja chamado de corpo etérico ou corpo azul, né? Tem um padrão perfeito. Ele é uma parte de você que é totalmente saudável, perfeita. E se nós pudermos criar uma comunicação entre isso e o nosso corpo físico, nosso corpo iria se curar sozinho. Poderia ter outros níveis para isso, mas eu gostaria que você falasse um pouco a respeito. Cash diz: se o corpo é nascido... Bom, se um corpo é nascido, para mudá-lo geneticamente é muito difícil. Mas nós podemos mudar a genética para a próxima geração. Mas a nova tecnologia, algumas das modificações genéticas podem ser mudadas. Não se esqueça que nós não podemos mudar todas as modificações genéticas, porque isso é parte da evolução. É assim como nós progredimos. E de muitas maneiras nós temos que entender a totalidade do conhecimento e a aplicação dele. E a maneira como é aplicado. Bom, se eles tiverem, o apresentador diz, né? Se eles tiverem, por exemplo, bom, vamos supor que você comece com esse seu eu perfeito. Você é uma pessoa totalmente, inteiramente saudável e perfeita e vem para o físico e tem que ir através do seu corpo astral, mental e emocional, que inclui vidas passadas também. Então, seja quais forem as distorções do karma que sejam criadas nesses outros níveis, é o que você vai ter no físico. Então, se você puder achar uma maneira de limpar isso, os padrões que estão criando essas distorções, você sabe, é como se nós pudéssemos voltar para esses seres que mais ou menos viviam para sempre. O Sr. Cash diz: de certa maneira você poderia fazer, mas nós podemos mudar levemente. Nós sabemos isso de primeira mão porque mais ou menos 3 anos atrás nós fizemos um teste na China, nossos experts. O que aconteceu é que os chineses criaram arroz, trigo e algumas outras sementes que são usadas para fazerem álcool na China, numa área de fazenda controlada pelos cientistas. Quando essas plantas cresceram por 100 dias, os cientistas chineses aplicaram a água da Fundação Cash com os GANs, com os plasmas, para esses campos. E cada um desses campos estava configurado, eles eram formados de tamanho de 20 por 100 metros. Eles pegaram 33 metros de 100 e nós aguamos 1/3 da terra por 27 dias. Então, com os arroz fizemos por 50 dias. E fomos então para 3 semanas mais, 4 semanas mais. Bom, não se esqueça que quando chegou... desculpa. Quando as sementes estavam a 100 dias, sem nenhum uso da tecnologia do plasma, então, de repente, no dia 100, o plasma foi introduzido como água e nada mais. Em 27 dias, a colheita duplicou no trigo. E a colheita de 72, 75 quilos se tornou 249 quilos.
Nada mais, apenas a água mudou. A Universidade de Agricultura Chinesa de Pequim, os cientistas que estavam monitorando isso desde o começo conosco, eles levantaram um alarme para o governo chinês. Isso não pode ser feito. Colheita em 27 dias não podem ser duplicadas e em 56 dias não podem ser triplicadas. Isso mudou e modificou o gel do que nós chamamos do trigo e do arroz. Então as autoridades chinesas disseram: nós queremos uma análise completa. Nós tínhamos a semente antes de plantar e nós pegamos a semente e mandamos para laboratórios independentes. O resultado veio e é que não teve nenhuma modificação genética. Desculpa, pessoal. Não teve nenhuma modificação genética. E a conclusão foi que desculpa, pessoal. A conclusão foi que nós não tocamos os genes. Porque o corpo pega o que ele precisa. Então, por que foi incrementado, né? Por que foi aumentada a plantação? Nós explicamos de maneira muito simples. Porque tinha uma informação oculta nessa análise. Que os americanos e os australianos desenvolveram alguns anos atrás, antes disso, que mostrou uma condição específica, em certas condições específicas, a proteína do trigo pode ser aumentada em 20 gramas em termos de porcentagem. Porque os chineses estavam produzindo no máximo entre 11 e 12 gramas em porcentagem. E quando nós testamos a proteína com a tecnologia da Fundação Cash, a semente tinha 20 gramas de porcentagem de trigo, de proteína de trigo. Então, por conta desses 8% a mais, para absorver essa parte da semente, da seção da semente, é a mãe. É onde o crescimento recomeça. Nós temos que ter mais materiais para esse 8% ser capaz de germinar. Quando ele cresce, você tem uma semente maior e mais pesada. Então, isso aumenta o tamanho do arroz e do trigo. Então, a colheita foi triplicada. De certa maneira, cientificamente, nós entendemos como nós podemos aumentar o peso das sementes e dos animais. E nós entendemos também que nós não conseguimos tocar realmente a deformação genética. O apresentador diz: é incrível quando você pensa sobre isso. Estava falando para as pessoas que é muito difícil para nós contemplarmos o conceito de que nós não precisamos de combustível mais. E se for para o próximo nível, você percebe que nem precisa mais de pneus. Você pode continuar indo. E agora nós estamos falando sobre que nós podemos acabar com a fome do mundo ao aumentar a colheita. Mas você nem precisa mais comer com essa tecnologia, que é o próximo nível ainda. Por isso que tem que ter uma educação, um programa de educação em massa, para que as pessoas saibam que isso está disponível.
onde as pessoas podem gerar proteína a partir do espírito e se suster e não comer, coisas como isso. Pessoas já foram capazes de fazer isso ao longo dos anos, mas e temos que deixar esse conhecimento mais disponível para as massas e chegar nesse ponto de consciência e educação. O Sr. Cash diz, se você for para o lado espiritual do entendimento da vida, bom, eu tenho certeza que você já ouviu falar dos ensinamentos da Fundação Cash. Qualquer emoção tem um campo de força. Alegria, tristeza e tudo mais. De certa maneira, uma das maiores dificuldades para a humanidade se moverem para a dimensão do entendimento da totalidade da criação tem sido a religião e a espiritualidade. As religiões sempre foi nos dito que nós temos uma alma e que ela está em algum lugar, que sua alma vai estar feliz, ou que você vai ser punido com a sua alma e blá blá blá. E agora, entendendo a parte científica da estrutura do corpo do homem, nós entendemos que a alma do homem está dentro do corpo do homem, está dentro do centro do cérebro do homem. E nos raios-x e nas ressonâncias magnéticas nós podemos encontrá-lo. Nós podemos encontrar a sua posição. E agora nós entendemos, e eu já expliquei muitas vezes, é como dizer, nós temos um sistema solar sem o Sol. Ele está fazendo uma relação, né? Só um adendo meu aqui. Quando dizem que a alma está fora do nosso corpo, não está dentro da gente, é como ter um sistema solar sem o Sol, né? E o Sol do sistema solar está em outra galáxia, ele disse. Isso faz sentido? Não, então a alma do homem é o Sol, está no centro do corpo do homem. E a interação desse Sol com o seu ambiente cria a Terra, cria Júpiter, cria a Lua. Então, a interação da alma do homem, que está no meio do cérebro do homem, cria um rim, um fígado, coração. E a interação desses campos, pela primeira vez, nós podemos entender aonde está a alma do homem e como ela reage. E a alma do homem no meio do cérebro do homem, em interação com os campos magnéticos e gravitacionais da Terra que estão interagindo o tempo todo. E por empurrar ou puxar em determinada direção, cria o corpo do homem, a fisicalidade do homem. Por isso que no nosso crânio a parte de baixo é aberta. Por isso que nós vemos a coluna, a espinha, né, a coluna vertebral que desce e interage na força com os campos da Terra. Por isso que animais têm essa espinha e por isso que a interação cria a forma e o tamanho do homem. Então, de certa maneira, agora a circulação dos campos do corpo do homem através do sangue e tudo mais, em interação com o Sol, no cérebro do Sol, né, que ele está se referindo à alma, no cérebro do homem, cria algo como a Terra e o Sol. A chuva, a neve. O dia, as luzes, a noite. Então, se nós entendermos isso, a interação dos campos magnéticos do corpo que vão através do sangue, com a alma no centro disso, cria, vamos dizer, por exemplo, a chuva. Nós chamamos isso de alegria.
cria tristeza. Nós chamamos isso de tempestade. Então, nós entendemos agora que o micro e o macro é o mesmo. Então, de uma maneira muito simples, nós podemos entender como o corpo do homem é criado, como nós podemos elevar a alma do homem. Agora que nós entendemos isso, nós não precisamos esperar que no ponto da alma ser liberada da grade, né, das prisões dos campos do sangue. Então, nós liberamos nós mesmos para ser livre, que nós chamamos de morte. Agora nós entendemos isso. E se nós pudermos ir para um ponto em que nós podemos elevar a força dos campos do nosso corpo, através de nossa alma, nós podemos, de certa maneira, viver por milhares de anos. Porque quando o campo da alma vai além das fronteiras da fisicalidade, então ele pode se reparar e fornecer todas as energias que precisa. Nós fazemos isso à noite, mas a gente não entende. Porque quando você vai dormir, a força dessa jaula, que é o nosso sangue... deixa eu ver se eu entendo a palavra que eles usam aqui. Bom, a força da jaula, que é o nosso sangue, ela muda, então a alma pode ir para fora e se conectar do lado de fora muito mais rápido. Nós chamamos isso de sonho. Agora nós entendemos como nossos sonhos são criados. Porque se eu puder colocar outra dimensão para a alma do homem, além do crânio do homem, eu posso comunicar, eu posso interagir com isso. Então, as novas unidades de aprimoramento foram configuradas dessa maneira. Por isso que nós chamamos isso de psicossomático. E tem muito mais que nós temos que aprender. O maior problema para a Fundação Cash agora é a teologia. Porque agora eles não podem nos dizer mais todas as coisas que eles nos disseram por milhares de anos. Agora os cientistas entendem, através da ciência, nós provamos aonde é a posição do homem, nós provamos como a emoção funciona. Se eu puder te dar uma mistura de Gans que leva você da tristeza para a alegria, então significa que eu interagi com a sua emoção. Então, se eu estou interagindo com a sua emoção, e nós entendemos que o dia e a noite vêm da interação do Sol e da Terra, da rotação do campo magnético do Sol e da Terra, dos campos e posicionamento, então agora eu posso interagir com a sua alma. Você pode fazer isso por você mesmo. Então, os teólogos e as religiões vamos jogar ela pela janela. Porque esse é um dos maiores problemas que nós tivemos até agora. Nós tivemos até agora um grande problema com os farmacêuticos. O próximo passo de problema com a Fundação Cash, ao entender a verdade da criação, vem com as religiões. Porque agora você precisa que alguém diga para você onde a sua alma está, e aonde ela vai estar, e aonde o seu Criador está. Ou agora você tem o conhecimento que você pode acessar o seu e entender de maneira e corrigir a sua vida. Então, como você disse, nós temos um grande problema com os governos, e agora o problema maior vem com a religião, aonde eles estão percebendo que eles estão perdendo o controle agora, porque nós podemos elevar a nós mesmos, podemos elevar nossas almas. Elas têm uma força de campo. Nós temos máquinas que podem encaixar com esses campos e com a força deles, e nós podemos tocar neles. É como como eu te disse, o logo da Fundação Cash diz: é onde a alma encontra o Criador. Porque nós entendemos isso. O apresentador diz: nós ensinamos práticas aqui como o IGAN,
que é uma das formas mais antigas, tem a ver com os elementos. E eventualmente você acaba controlando os elementos. É como os controladores de ar antigos. Nós temos feito práticas aqui. Eu nem quero falar sobre isso, não quero me gabar disso, mas nós alteramos o clima, nós fazemos todas essas coisas regularmente aqui. E se encaixa com isso que você está falando agora. Você está nos dando a fundação científica para o Igan e como ele funciona. E eu estou vendo como tudo se liga. E eu sinto na minha alma e no meu coração que isso está correto. E agora você está nos dando uma base científica. Então agora nós podemos fazer essa prática com o conhecimento do que nós estamos fazendo e como isso funciona. Eu acho que isso é incrível. O Sr. Cash diz: a Fundação Cash é onde a ciência encontra a alma do homem. Nós sabemos o posicionamento da alma. Cientificamente, nós podemos interagir com essa alma. Cientificamente, nós podemos criar condições na nossa fisicalidade para que nós possamos permitir que a alma da fisicalidade se alimente o homem, como o Sol faz com seus planetas. A planeta Terra não se alimenta das vacas e camelos no espaço. Ele recebe a energia do universo, diretamente do seu Criador, que é o Sol. Então agora nós podemos fazer o mesmo. Nós precisamos matar mais, nós precisamos ir para a fase de plantar para crescer, comer pacotes de energia, que nós chamamos de comida. Ou nós vamos permitir nossa alma receber a energia do universo diretamente da maneira... a gente pode apenas entrar nas máquinas e elevar a alma do homem para que essa elevação expanda os limites dos campos e alimente a fisicalidade. E então volte para o seu tamanho. Você não precisa matar. Você vai ser alimentado. Você volta para sua alma. Seja o que quer que você precisa, você pega da sua alma. Então, agora nós entendamos, e nós estamos fazendo isso, a expansão do conhecimento agora é além da imaginação do homem. E muitas pessoas tentam bloquear a Fundação Cash, porque a mão está aberta agora. Eles não podem mentir e trapacear mais. O apresentador diz: eu sei que tem um amigo meu. Eu preciso que você tenha contato com ele. Ele é um biofísico. Ele tem 9 PhDs ou algo assim, mas ele, na verdade, cristalizou o oxigênio e coloca ele na água, numa microhidra. Você bebe ela e ele oxigena todo o sistema imediatamente. E o oxigênio é um dos maiores antibióticos que você pode conseguir. É incrível como isso funciona. Mas eu percebo que quando você bebe essa água, você tem uma alta octanagem. É realmente difícil funcionar no nível mais baixo de engano e mentira. Não funciona. Certas pessoas que têm sido muito enganosas, eles tiveram um colapso e começaram a chorar e ter um colapso emocional. E seria interessante ver vocês juntos com essa tecnologia. Ele também entende. Eu não posso dizer muito sobre isso porque eu estava trabalhando com ele no começo dos anos 90 e nós tivemos problemas sérios, nós tivemos laboratórios explodidos e fomos ameaçados. O Sr. Cash diz:
Bom, como você sabe, nós estamos abrindo a televisão da Fundação Cash. Nós queremos convidar cientistas do mundo todo, como esse seu amigo, para trazer novos horizontes, novos conhecimentos. Você tem que perceber que todos esses programas de televisões atuais, que nós temos cientistas, são controlados por outros e que dizem o que eles podem mostrar e o que é aceitável. Na televisão da Fundação Cash, nós abrimos a nova tecnologia e ciência para as pessoas vir e assistir e fazer parte disso. Não tem nenhum padrão, não tem nada para se esconder. O apresentador diz, nós precisamos disso bem agora. É como a mídia mainstream controla totalmente a narrativa, né? Principalmente com os OVNIs e coisas assim. É tão controlado que até no campo da ufologia é totalmente controlado, que não deveria ser. Então, em todo nível, a narrativa é tão controlada que nós precisamos todo um sistema novo de educação, todo um novo sistema de conseguir essa informação. Tudo tem que ser completamente transformado. Nosso sistema de educação, nosso sistema político, tudo tem que passar por uma transformação total. Porque do jeito que está, nós não podemos continuar. Isso é tão disfuncional, não é nada sustentável. O Sr. Cash diz, é funcional para eles, porque eles podem controlar tudo. Mas para nós a gente consegue ver como está caindo. O apresentador diz, eu sei que a Terra está chegando muitas ondas de energia, chegando numa base diária para a Terra. As chamas solares, as ejeções coronais. Eu sei que isso está afetando o campo bioelétrico ao nosso redor e o nosso corpo. Você pode falar um pouco sobre essa mudança? Todo mundo tem um nome diferente para isso, né? Seja o grande despertar, salto quântico na evolução, ou... Você pode iluminar um pouco sobre isso que está acontecendo numa imagem maior? Cash diz, a realidade de toda a nova ciência é o fato de que a partir de uma ordem mais elevada nós entendemos mais. Nós analisamos as coisas numa velocidade mais rápida, nós entendemos energias mais elevadas e o fato é que os cientistas sempre ignoraram é que a Terra é como uma gota de chuva. Começa com os campos da água e então o vapor sobe. Então quando ele sobe, chega num ponto onde chove. Quando chega a certas condições, se torna chuva e volta para a Terra de novo. Eu tenho certeza que as águas dos nossos oceanos muitas vezes passaram por esse ciclo. O mesmo acontece com a Terra. A Terra foi criada a partir dos campos do Sol. E conforme ela evapora e alcança as fronteiras exteriores da casca do sistema solar, da concha, né, do sistema solar, se solidifica e se torna a semente do planeta. Então, como nós temos agora o planeta em posições extremas, se torna o centro do sistema e absorve todos os gases fracos que estão lá
porque eles perderam a maior parte da energia do Sol. Até chegar lá, então se torna esses planetas gigantes. Mas nós temos que entender que esses sistemas gigantes, seja qual for esses planetas, eles são muito pequenos comparado ao campo magnético gravitacional do Sol que criou eles. É como o oceano e uma gota de chuva. Ele volta para ele, porque tem que voltar. Então a Terra está sendo puxada de volta para o Sol. Todos os sistemas planetários são a mesma coisa. A gravidade do Sol está nos puxando. Então esse processo de ser puxado, por exemplo, muitos milhões de anos atrás, quando os dinossauros viviam, nós estávamos alguns milhares de quilômetros longe. As pressões dos campos eram menores. Então, animais maiores podiam ser criados como dinossauros. Nós não podemos ter isso hoje em dia, porque nós estamos mais perto do Sol. A pressão dos campos magnéticos é reduzida. O máximo que nós podemos criar é um elefante. E num tempo daqui a alguns milhares de anos, o máximo que vai ser criado vai ser um rato, se você entender como os campos gravitacionais da Terra e do Sol funcionam, porque eles se conectam. Mas tem um outro lado para isso. Conforme nós chegamos mais perto do Sol, nós absorvemos energias de ordens mais elevadas do Sol. Então, isso traz um novo intelecto, traz um novo ciclo de entendimento. Mais ou menos como a gente começa a ver pessoas se tornando intelectualmente mais maduras ou se tornando mais altas por conta das novas versões de comidas que nós colocamos. Então, dessa maneira, não é um despertar, é entender o processo. Então, conforme nós estamos chegando mais perto do Sol, mais perto e mais perto, nós estamos recebendo campos de energia de ordem mais elevada. Se o campo do Sol vamos dizer que o primeiro planeta esteja, digamos, 1000 de distância da Terra, não, 1000 de distância do Sol, e a Terra está a 900. Saturno está, digamos, a 50, porque ele perde mais energia. Agora que nós estamos voltando, nós estamos lidando com esse 1000 na frente desse primeiro planeta. Então, isso traz nova força de energia. E nova força de energia traz novo intelecto. Então, nós entendemos o processo. O apresentador diz: então nosso corpo de energia eventualmente vai se tornar um corpo de energia e talvez um corpo de luz, e vai voltar para a pura consciência. Sr. Cash diz: de certa maneira sim, porque nós vamos chegar num ponto onde a fisicalidade não vai precisar de existir, porque a gravidade da Terra não vai estar lá como estava. Então pode levar a criação e poderia levar a criação do homem como é agora, do corpo do homem, né? Então, por exemplo, deixa eu te explicar de uma maneira muito simples o que está acontecendo. Einstein disse umas coisas muito engraçadas, e eu vou te explicar. Já expliquei isso muitas vezes. Einstein disse: se você quiser mover a polaridade, o outro átomo tem que se mover a mesma coisa, mas ele não podia entender como e porquê. A realidade é: plasma é como um elétron ou um átomo, ou seja o que quer que você chame isso. É como um ímã. Ele tem um polo onde os campos saem, tem um polo onde os campos entram.
e ao mesmo tempo forças diferentes entram e forças diferentes saem. Então quando você tem dois ímãs, você vira um, o outro vira também. Então nós respondemos a posição do Einstein que ele não conseguia entender. Essa é uma das razões, mas a força dos campos da criação, ela é dependente do que e como nós permitimos que ela o quanto ela absorva e doa. E isso cria a maneira de como isso se torna sábio, ou isso cria, deixa eu repetir aqui que eu falei errado. Isso cria o quão sábio nós nos tornamos, ou quão alto nós nos tornamos, e quão mais inteligente nós nos tornamos. E nesse processo nós vemos, por exemplo, nos nossos reatores, que nós vemos, por exemplo, que a polaridade do Sol muda a cada 11 anos e meio, e a cada 23 anos volta para a mesma posição. A mudança de polaridade da Terra acontece a cada alguns milhares de anos. Nós não podíamos entender o porquê, mas nos reatores que nós fizemos para poder copiar a estrutura da Terra, nós vemos o porquê pela primeira vez. Nós vemos que quando a corrente e a voltagem muda para se equilibrar, e então o campo magnético se move de um para outro. É por isso que eu explico, é por isso que eu digo por isso que você vê essas grandes, como chama aqueles negócios que saem do Sol, velho? Aquelas explosões solares, né? Porque os campos estão se movendo, e quando ele muda, ele interage de maneira diferente, de uma maneira muito mais forte. Então você vê tipo aquelas, eu esqueci a palavra, pessoal, aquelas línguas, né? Aquelas explosões solares que parecem uma língua saindo do Sol. Então é a mesma coisa com a Terra. De manhã você está longe dos campos mais fortes, então não é tão quente. Quando é hora do almoço, está na interação máxima, então você vê uma luz mais brilhante e mais calor. Agora nós entendemos o processo. Até agora eles nos diziam que o centro do Sol tem bilhões de graus de temperatura, mas nada disso faz sentido. O apresentador diz, é gelado. O Cash diz, nós temos sistemas, nós entendemos a gravidade e os campos magnéticos, nós criamos o plasma, e quando o plasma do Sol se desacelera a um ponto, cria a matéria de si mesmo no topo. Então, ao desacelerar a força, você tem a matéria no topo do campo. Você tem um centro oco e você tem a matéria na parte de cima. É a mesma coisa com a Terra está na mesma posição. Agora a diferença é que esses materiais, estando num estado gasoso ou de plasma, na parte de cima do Sol, eles têm sua própria interação, mas eles estão interagindo com os campos magnéticos gravitacionais do centro do Sol também. Então essa interação cria a luz na superfície do Sol e o calor na superfície do Sol. E como os seus campos magnéticos internos mudam de polaridade e interagem com essa superfície, essas interações da superfície da matéria. Então
cria a interação de campos escura e clara comparada ao seu ambiente e o resto. Então, pela primeira vez na Fundação Cash, nós podemos explicar tudo desde o básico e fundamental para que o homem comum possa entender. Então, todas essas afirmações que foram feitas de maneira enganada por cientistas vão para o mundo. Então, quando eu explico no primeiro documento que eu fiz, chamado A Criação do Buraco Negro, até abril de 2004, Stephen Hawking disse: buracos negros são máquinas de comer gigantes e blá blá blá, e toda a meleca que ele disse junto com isso. E no documento, como eu mandei para a Sociedade Astronômica Real da Inglaterra, eu disse que o Stephen Hawking está errado. Na verdade, os buracos negros são o centro de criação e eles absorvem energia ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo que eles absorvem energia, eles dão energia. E eu expliquei, o meu documento não foi publicado. Então a Sociedade Real de Astronomia disse que meu documento não seria publicado. Eles me mandaram uma carta no dia 7 de julho. E no dia 8 de julho eu recebi o documento. E na hora do almoço, Stephen Hawking disse: estou mudando meu pensamento. O buraco negro vaza. Então ele não entendia, ele leu meu documento e mudou de ideia. Meu documento não tinha sido publicado, então ele se tornou famoso e mudou sua mente. Ele roubou a tecnologia, ele roubou o conhecimento. Eu fui ver em Cambridge e eles disseram: Sr. Cash, você é um cientista desconhecido. Ele roubou o seu documento. Você não pode fazer nada. Ele rouba muitos documentos. Stephen Hawking roubou mais documentos dos cientistas ao redor do mundo. Tudo que sai da boca dele é um documento de alguém que ele roubou. Ele é o cientista mais incompetente que o homem já conheceu. Então o que nós fizemos? Quando eu me tornei famoso, eu coloquei o documento científico no meu livro número 3, A Criação do Buraco Negro. Eu coloquei 2 páginas escritas que o senhor Stephen Hawking, de uma maneira muito polida, eu disse: você roubou o documento. Eu coloquei o nome dele nisso e eu coloquei a carta da Sociedade de Astronomia Real na parte de trás do documento, no livro. Então, quando você abre o livro, você lê minha explicação de quão estranho que o senhor Stephen Hawking, no dia que eu recebi a carta da Sociedade Astronômica, ele disse: eu mudei minha mente. E ele foi para Dublin para dar uma conversa para explicar como ele mudou de ideia. Muitos cientistas foram para Dublin para ouvir e disseram: nada disso faz sentido. Eles não conseguiram explicar, porque ele roubou o documento. Então, nós vemos que, através do mundo científico, a revisão dos pares científicos tem que parar. Porque esses que fazem essas revisões são pagos pela ciência. E é por isso que a Fundação Cash não dá nenhum dos seus documentos para serem revistos pelos pares científicos. Porque agora nós temos nosso próprio jornal, nós publicamos. Você faz a sua avaliação, né? Eles fazem o peer review, né? Que é
procedimento de validação científica através do entendimento que eles têm. E agora um ladrão pode fazer isso, pode fazer esse processo de validação do seu conhecimento científico. E eu mandei a cópia do documento e o livro para o senhor Stephen Hawking. Ele devia ter me processado. Ele não fez, porque ele sabia que eu estava correto. E ele morreu com isso. Quando nós publicamos o livro, o terceiro livro da Fundação Keshe, A Origem do Universo, e teve o seu lugar na Universidade Belga de Yoma para abrir o livro para publicação na inauguração. De repente, o Stephen Hawking apareceu do nada no dia seguinte na universidade. Todos os documentos tinham sido escritos. Ele fez um discurso sobre isso. O título da sua conferência era A Origem do Universo, o meu livro. O apresentador diz: você sabe que você não está sozinho aí, porque eu tive pessoas emprestaram, entre parênteses, minha informação por tanto tempo. Na verdade, nós fizemos um filme chamado O Contato Começou, parte 1 e parte 2. E esse outro cara chegou com um filme chamado O Contato Começou. Ele roubou tudo, incluindo a minha história de vida. E ele colocou como sendo a história de vida dele. Infelizmente, isso é muito comum. Como eu disse, é uma narrativa controlada. O Sr. Keshe diz: não é mais comum. Você tem um documento científico que tem a ver com plasma, que tem a ver com o trabalho dos campos magnéticos. Nós publicamos isso na Fundação Keshe, no jornal científico, sem ninguém tocar nisso. A revista Plasma Time da Fundação Keshe foi feita para isso, para parar esses abusos. Você é um cientista, você desenvolve uma tecnologia espacial de plasma. Quem sou eu para dizer que você está errado? Quem sou eu para dizer que você está certo? Porque o seu errado pode fazer com que alguém se torne certo e desenvolva algo bonito a partir disso. A revisão de pares acabou. O processo de patenteação acabou, porque agora eu abri todas as minhas patentes. Ninguém pode copiar e todo mundo está usando isso. O mundo da tecnologia, o mundo da ciência tem que mudar. O mundo do entendimento do trabalho do universo tem que mudar. Então o que eles fazem? Quando eles não podem lidar conosco, nós somos tão corretos em tudo, eles tentam dizer: não luke para... Desculpa, confundi a língua aqui. Eles dizem: não olhe para o conhecimento. Eles matam a personalidade da pessoa. Eles fazem assassinato de reputação. E com isso eles tentam danificar a tecnologia. Mas isso não acontece. Quando você vai para a internet, veja o quanto a Fundação Keshe tem sido atacada, especialmente nas últimas semanas, pelas pessoas que nós tiramos da Fundação. Agora eles vão para assassinato de reputação. A Fundação Keshe é uma organização científica e nós entendemos a operação da alma. As pessoas que veem que perderam suas posições, eles fazem acusações e todo tipo de tentativa, mas você não pode assassinar a reputação de como a descoberta da gravidade, de como nós descobrimos como a gravidade funciona. Que na verdade eu fiz isso. Tente assassinar a reputação
de Deus que criou essa gravidade. Você entende? É, o apresentador diz, eu concordo 100%. Eles tentam fazer assassinato de reputação porque eles não podem tocar a ciência. Nós somos uma organização científica. O que eu faço, quem eu beijo, com quem eu vou pra cama, isso não é da conta de ninguém. Para quem eu ensino, isso não é da conta de ninguém. Então, essa é a maneira. Porque eles não podem fazer nada. Por isso eles inventam todo tipo de mentira. Diga para mim como você entende um sistema que salvou centenas de milhares de pessoas no Irã, na China, Estados Unidos, no Brasil, do corona. Como você pode assassinar a reputação de tal descoberta? Então, essa é a maneira como nós temos que mudar. Essa é a maneira que os seus ouvintes têm que entender. Todo homem tem o direito intelectual de pensar e compartilhar livremente. Se você não pode respeitar só porque você não consegue pensar sobre isso, então significa que você está errado. O apresentador diz, essa questão de assassinato de reputação está acontecendo em vários níveis. Se alguém vem e diz, o imperador está sem roupa, e agora você tem a evidência para provar que o imperador não tem nenhuma roupa, então eles vêm atrás de você e assassinam sua reputação. E o que eu digo para eles em troco, tenha um bom dia. Eles tomam essa posição de que eles têm algum poder sobre você, sobre a sua vida, que você tem que responder a eles. O Sr. Cash diz, apenas ignore eles. O apresentador diz, eu me divirto com isso. Eu apenas digo, me dá o seu melhor tiro. Tudo que eles dizem, na verdade, é sobre eles mesmos. Basicamente, eles estão olhando para um espelho e estão amplificando isso. E eu digo, obrigado por explicar vocês mesmos. É explicar como vocês são, né? Cash diz, nós temos que ser capazes de seguir em frente e ignorar isso. Sabe o que aconteceu? Esse cara que fez a maioria das imagens do meu livro era um agente de um governo. Quando nós nos afastamos dele, ele foi para assassinato de reputação. Então ele criou mentiras e levou isso à corte, né? Levou para o juiz. E nós não podíamos nos defender, porque se eu fosse para a corte me defender, eles iam me assassinar. Da mesma maneira como eles mataram meu assistente e tudo mais. Ele teve o julgamento por $1 para dizer que ele estava certo. Nós sentamos e assistimos às suas mentiras e seu assassinato de reputação que ele fez comigo. Então o que aconteceu? No último ano, ele foi uma das primeiras pessoas que pegou corona. E ele sabia que a solução para seu problema era nós. Mas ele não podia vir e pedir ajuda para isso. E não podia usar isso. Porque
Senão ele ia provar que ele estava errado. Ele morreu por $1. Essa é a vida mais barata que eu já vi. O apresentador diz, ele morreu por conta do seu orgulho. Cash diz, não, ele morreu pela sua estupidez. Porque dessa vez custa menos de $1 para salvar a vida de um cachorro. E deveria custar menos de $1 para salvar a vida de um belga que tentou fazer assassinato de reputação por conta do rei da Bélgica. É isso que a sua vida vale, $1. E a sua filha escreveu, Sr. Cash, ele perdeu a sua vida parcialmente por conta de você, porque ele sabia a solução, ele sabia a resposta, mas ele não podia tocar isso, porque ele mentiu na corte. Que minha tecnologia estava errada e que tinha algo errado. Você entende? Ou seja, a vida de um cachorro vale mais que a vida de um homem. O apresentador diz, eu quero que as pessoas saibam que você está falando de um copo uma vida e que está disponível no website. O Sr. Cash diz, no website você pode comprar isso. Você fica com ele, não usa, mas se você pegar o corona, use por 3 dias. Vá embora. Você tem um sistema, eu ensinei isso, nós temos um vídeo que nós demos como presente para a nação chinesa no dia 24 de janeiro do último ano, que era o ano novo chinês, e o corona estava criando o caos. E agora está por todo mundo. O apresentador diz... Bom, não entendi o que ele falou. Cash diz... Corona é um vírus. No universo, nós temos apenas vírus. Esse copo tem uma combinação... de uma criação que é o copo 1 e o copo 2. Copo 1 é para afetar os tecidos brancos como o cérebro e o pulmão. Copo 2 para afetar quando o corona vai para os músculos vermelhos de célula vermelha, porque tem cobre nele. É uma das tecnologias mais avançadas, feita de maneira tão simples que todo mundo pode usar. Você apenas bebe do copo, você respira a água, você coloca no respirador, você inala o ar disso, você lava o seu corpo com a água desse copo. Você tem a certeza de que essa pequena gordura que está na parte de cima do copo seja tirada antes de você lavar os gãs que são feitas na água com sal. Então, quando você faz isso, você adiciona essa camada de gordura junto com a água que você vai beber e você se recupera muito fácil. Dentro de 3 horas a gente fez no Irã. As pessoas no leito de morte reverteram em poucos minutos. O apresentador disse, você apenas coloca água no copo e pluga e cria o GANs. Cash diz, sim, você coloca água com sal, você não precisa plugar em nada, você apenas coloca água com sal e faz as conexões, como está nas instruções. Você vai ver algo branco, como uma nuvem, no fundo. Você coleta essa nuvem branca e você lava até tirar o sal, até sair o gosto do sal. Você recolhe aquela gordura no topo da água e lava até não ter mais sal. E essa gordura que você coletou na parte de cima, antes de você beber a água, você coloca essa gordura junto com a água e você bebe e se lava e inala, e dentro de 3 horas você vê a mudança. Nós temos visto milhares de pessoas ao redor do mundo. O apresentador diz, nós deveríamos estar colocando isso no nosso sistema de água. Você sabe
a água que a gente toma banho. Cash diz, nós não precisamos isso, a menos que tenha um ponto de necessidade. Mas, novamente, você tem que perceber que você pode usar esses copos na hora que você precisar. Você não precisa dele quando você não tem corona. Mas quando você precisar, é como algo que você... O sistema plug and play, né? Mas faça os guns na sua casa, deixe pronto. No momento que você sentir que você pegou o corona, ou que foi te dito que você pegou o corona, você usa e você vai se livrar dele. Foi testado, dá negativo. Nós temos menos... os oficiais iranianos na Defesa Nacional, na Universidade de Defesa Nacional, confirmou que... E outra universidade no Irã confirmou que dentro de 30 minutos, corona vai do positivo para o negativo. Eu acho que ele está falando do resultado, né? Eu, Danilo, estou falando. O teste foi feito com 2.000 pessoas. O apresentador diz, é um sistema de duas partes, né? Um com CO2 e um com cobre. Você pode explicar? Cash diz, nós descobrimos 26 versões do corona. Até agora... Só um minuto, pessoal. Até agora foi informado para você de apenas três versões do corona. O documento que nós publicamos, você vai para o website da Fundação Cash e tem acesso ao jornal. Você pode fazer o download e ler esse documento. Nós identificamos 26 tipos de corona. Até agora eles falam de apenas 3. Essa tecnologia com os 2 copos, com adição de magnésio em algumas partes, mais ou menos responde a todos os coronas, todos os vírus. Gripe, vírus da gripe, qualquer tipo de vírus que você tem, esses copos foram desenvolvidos para vírus. Foram desenvolvidos para vírus que na verdade transferem energia. Você tem que entender a ciência. Até agora, os médicos e cientistas não podiam entender o que era o vírus. Nós desenvolvemos algo para controlar os vírus. Nós vemos o corona com essas coroas nele e por isso nós chamamos de corona. Mas de fato, corona é um pacote de energia que quando ele interage com o campo magnético da célula do homem, ele transfere para um visual, né? A gente consegue ver no estado da matéria o que a gente chama de corona. Daí a gente consegue ver essa coroa, né? É como o exemplo que eu dei, né? Você dá água na casa, então muda o ambiente, a água fica... Consegue ver, a água fica aparente como umidade no vidro. Você entende? Então agora nós entendemos que os vírus são pacotes de energia, aonde eles interagem e entram em contato com a célula do homem. Eles se manifestam como parte da interação, como o que nós chamamos de vírus, ok? Então agora o que nós entendemos é, na nova tecnologia do plasma, plasmas como qualquer outra coisa, como o Sol e a Terra, o mais forte alimenta o mais fraco para que ele possa ser elevado. É assim que nós recebemos a energia do Sol. Sempre o mais forte alimenta o mais fraco. Ou alimenta ou leva, né? Leva a energia para o mais fraco. Então o plasma do corona tem que ter achado uma força nesse espectro de campos
uma força qual é igual à força do aminoácido do corpo do homem no pulmão. Então agora, como eu disse, quando você pega essa gordura que está na parte de cima do seu corpo, que é um aminoácido, quando você coloca no GANS, o GANS é uma versão mais fraca dessa conexão de aminoácido que o corona faz com o seu corpo. Então, quando você aplica água no seu corpo, você lava o seu corpo, o que acontece? Que o plasma como o do Sol, que o corona é mais forte, ele tenta transferir sua energia para a água, para a energia plasmática da água que você colocou no seu corpo. Então você esgota a energia do corona da célula. E é assim que acontece. Você literalmente mata ele de fome. Ao se conectar com a água na parte de fora do corpo, ou a água que você bebeu, que está passando de maneira muito rápida pela sua garganta, você esgota a energia. E é assim que você se recupera. Nunca aceite minha tecnologia só porque eu disse. Aceite minha tecnologia porque eu posso explicá-la cientificamente e mostrá-la. O apresentador diz: infelizmente nós estamos chegando no final do programa, já estamos tendo 1 hora. Eu espero que você volte novamente, porque esse foi um dos programas mais incríveis que eu fiz na minha vida. Qual é a melhor maneira para encontrar você, para falar com você, para conseguir a água e outra tecnologia? O Sr. Cash diz: vá para a Fundação Cash, para o site da Fundação Cash, www. Deixa eu tirar a legenda. Bom, dá para ver aqui embaixo, né? www.cashfoundation, ou às terça-feiras às 9 da noite no horário da Europa Central, até a 1, 2 da manhã. Nós ensinamos ao vivo na internet. Apenas vá no YouTube e coloque Fundação Cash. Você vai ouvir aos ensinamentos. No momento nós estamos muito avançados. Nós estamos já falando há 8 anos sobre a alma do homem, como a alma do homem interage, como nós podemos mudar as doenças. Depois de 21 de março, quando nós abrimos nosso canal de TV, nós vamos falar sobre a origem da criação. Como os campos se unem para fazer o seu coração, sua perna, seu pulmão e suas emoções. E você pode também comprar os livros. O apresentador diz: eu não tenho palavras suficientes para te agradecer. Nós estamos sem tempo, infelizmente. E novamente, bênçãos para você e continue seu ótimo trabalho. Nós vamos fazer o que for possível para conseguir sua informação, para espalhar sua informação. O Sr. Cash diz: você pode se juntar a nós no nosso canal de televisão na internet. Então, o apresentador diz: muito obrigado. Aqui é o E7 Stargate na Rádio BBS. Tenha uma boa tarde, mantenha uma mente aberta, um coração amoroso e intenção pura, e vamos espalhar essa tecnologia. Tenha uma boa noite. Então é isso aí, pessoal. Obrigado a todos. Aqui é o Danilo, e lembrando que isso não é uma tradução oficial. Estou apenas tentando criar um pouco de conteúdo para a comunidade brasileira. E obrigado a todos. Tchau. Até a próxima.